Então, hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem como título: Não deixe o amor esfriar. Nós temos aprendido aqui sobre alguns dos sinais que Jesus anunciou que aconteceriam antes do início do fim, sinalizariam que o fim dos tempos estaria chegando. Já falamos de vários aqui, já falamos de muitas parábolas também sobre estar preparado. E tem um sinal que Jesus deixa claro, um dia quando ele se encontra com os discípulos, que aconteceria no fim e mostraria que o dia se aproximaria, o dia em que as coisas começariam a caminhar para o fim. Ele está lá em Mateus 24, capítulo 24, do versículo 12 em diante, quando Jesus diz: a maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Então, esse trecho ele faz parte de um momento que Jesus está com seus discípulos. Os discípulos pedem: Senhor, nos fale quando vai ser o fim. Então, ele começa a falar sobre coisas que aconteceriam antes do fim. E ali ele começa a indicar várias coisas, como as perseguições que iriam ser intensificadas, pessoas que se levantariam em nome de Deus pregando doutrinas falsas, né, que não são condizentes com a palavra de Deus. Pessoas que nesse tempo abandonarão sua fé em Deus. E ele fala que uma das consequências também seria a maldade, se acontecer tanta maldade no mundo, que isso levaria as pessoas a esfriarem seu amor por Deus. Então, não é assim realmente que acontece. Nós temos, cada vez que a gente abre e vê as notícias e tenta se inteirar do que está acontecendo no mundo, muitas vezes nós desanimamos com o que nós vemos. A gente fala: já estou perdendo a fé na humanidade, né? Então, nosso amor começa a esfriar, a gente começa a desanimar de ter essas práticas de amor por Deus, e a gente começa a ver se realmente as pessoas vão viver para Deus, vão ter fé em Deus, vão valorizar a palavra de Deus. E a gente precisa guardar o nosso coração para que nesse ambiente de provação, de dificuldade, onde muitos não vão se atentar para o Senhor, nós venhamos conservar o nosso amor por Deus firme e forte. Então, esse texto ele fala sobre o amor que se esfriaria, e ele fala que nós precisamos então preparar o nosso coração e estar guardado. E Jesus considera o amor se esfriar algo tão grave que lá na frente em Apocalipse, o último livro da Bíblia, quando Jesus inspira João com as visões a respeito do fim, e também ele envia cartas às igrejas que estavam edificadas naquela época, ele se dirige para uma igreja que está em Éfeso, e lá ele começa a elogiar muito essa igreja, dizer: vocês estão indo muito bem, mas eu tenho uma coisa contra vocês. E ele sinaliza como estava o amor deles por Deus. Vamos acompanhar o texto que está lá em Apocalipse capítulo 2, lá diz assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte às práticas das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Essa é uma repreensão muito forte de Jesus à igreja de Éfeso, e ela serve de alerta para nós também. Jesus não aceita um amor frio. Ele se preocupa como está o nosso coração em relação a ele. Mas o que é o amor? O amor, a palavra de Deus diz que não são palavras, por mais que nós precisamos de palavras para expressar o amor. Palavras não são simplesmente sentimento. O amor não é simplesmente sentimento, mas nós vamos compreender através de toda a palavra de Deus que amor é relacionamento. Amor é relacionamento. E o que Jesus vem alertar a igreja de Éfeso é que o relacionamento deles, esse relacionamento de amor, já não era como no início. E quem sabe você se encontra nessa situação. Eu não sei quando foi seu encontro com Jesus. Tente recordar quando você recebeu Jesus em seu coração, se você já teve esse dia de encontro com o Senhor. E você, muitas vezes, esse dia ele é marcado por um dia com, quem sabe, que você chorou, você se quebrantou, você sentiu uma presença especial. E ao longo depois dos próximos dias após a sua entrega do seu coração para Jesus, muito provavelmente você fez muitas mudanças radicais na sua vida, obedecia a Deus com intensidade, tinha uma fome de ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus, de estar em comunhão com a igreja, porque algo queimava no teu coração. Só que pode ser que com o passar do tempo, esse amor já não é o mesmo que tinha lá no início. E hoje, ao olhar para a sua vida com Deus, você percebe que você não avançou, sua vida já não frutifica mais como frutificava antes. Você não tem experiências com a voz de Deus, tem dificuldade para ouvir a voz de Deus.
abandonou, quem sabe, seus dons, o seu hábito de servir a Deus no ministério. Começa a fazer as coisas para Deus no piloto automático, por obrigação. Quando vir a igreja já é só mais uma tarefa que tem que ser feita. Ler a Bíblia eu tenho que fazer porque, né, o pastor cobra lá na igreja. Tem que ir no PG. Eu tenho que ir lá ajudar no ministério porque senão vai ficar chato. Você já não faz as coisas com amor, com a mesma paixão que você tinha no início do seu relacionamento com Deus. Se você se encontra nessa situação, é necessário você voltar ao seu primeiro amor. E para aqueles que se encontram com o seu amor aquecido, hoje essa palavra também é para servir de uma advertência para nós guardarmos o nosso coração. Se o nosso amor por Deus esfriou, precisamos tomar providências. Jesus deu esse caminho de retorno ao primeiro amor. Quando ele se dirige para a igreja de Éfeso, ali mesmo ele já traça o caminho de retorno ao primeiro amor. Olha o que ele fala lá. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Esse é o caminho de retorno. 3 passos de quem deseja resgatar o seu primeiro amor. E nós vamos compartilhar sobre esses 3 passos hoje à noite. Primeira coisa que Jesus mostra que é o passo que nós devemos dar é lembrar-se onde caiu. Lembrar-se onde caiu. Quando eu li esse texto, eu pensei, nossa, Jesus parece aquelas mulheres que ficam cobrando dos seus maridos. Você já não me ama como me amava no início? No início você me dava flores, me mandava cartas, ligava. Na minha época de namoro e compromisso de oração era o toquinho, né? Não sei quem que é da época do toquinho. Ó, tem uma galera, tu dava um toquinho se ela tá pensando em mim. Deve ficar aqueles toquinhos o dia inteiro, né? Então, Então, eu olhei para esse texto e pensei, nossa, Jesus está parecendo essas mulheres que ficam, né? Nós, mulheres que queremos viver aquele amor do início. Né? Então, as mulheres têm esse hábito de cobrar. Claro que quando te aconselha, muitas vezes a gente vê que há uma carência na mulher que ela quer projetar no esposo e não é o esposo que vai suprir, tem coisas que precisam ser resolvidas na sua vida. Mas semelhante a nós que não gostamos de um relacionamento frio, Jesus também não gosta de um relacionamento frio. Para Ele não basta nós servi-lo, precisamos amá-lo apaixonadamente. E nós precisamos verificar se na nossa vida, ao longo do tempo, o nosso relacionamento não está mais com o mesmo primeiro amor dos primeiros dias da nossa vida com Jesus. Quando nós observamos a fala de Jesus à igreja de Éfeso, a gente pode perceber que é possível trabalhar sem amar intensamente a Jesus. Afinal, ele fala ali, conheça as obras que você realiza. Jesus aprova, eles estavam servindo a Jesus. Então é possível trabalhar sem amar intensamente Jesus. É possível suportar perseguições sem amar intensamente a Jesus. É possível sofrer por Jesus sem amar intensamente a Jesus. É possível você ser uma pessoa de caráter, andar corretamente, mas já não amar Jesus como amava no início do relacionamento. É possível você seguir Jesus e não ter o mesmo amor, o mesmo relacionamento que tinha no início. Então, a gente vê que a igreja era uma igreja muito dinâmica, uma igreja que realmente trabalhava para o Senhor Jesus, mas o primeiro amor já não existia mais. Então, nós precisamos perceber que não é o fato de eu estar na igreja ou num pequeno grupo que me faz realmente estar amando Jesus com todo o coração. Às vezes a gente tem uma fachada de relacionamento com Jesus, mas Jesus e nós sabemos que o nosso relacionamento não vai tão bem assim. Faz tempo que nós não conversamos e não temos o mesmo relacionamento que nós tínhamos no início. É como um casamento que completa bodas de ouro. Quando o casal completa lá os 50 anos, a gente observa que existem muitos casamentos que chegam nessa fase e eles realmente permaneceram na fidelidade, na lealdade, e realmente são um exemplo. Já é difícil encontrar casais assim, mas mais difícil é encontrar casais que permaneceram ao longo de 50 anos sendo fiéis, mas ainda têm o mesmo amor do início do relacionamento. Se olham da mesma forma, têm o mesmo respeito, a mesma admiração um pelo outro. Porque o que nós percebemos hoje? Que muitas vezes o relacionamento ele não tem amadurecido, ele tem envelhecido. E existe uma diferença. Alguns acham que um relacionamento sem paixão é um relacionamento que amadureceu. É claro que com o passar do tempo, nos nossos relacionamentos humanos, nós deixamos algumas infantilidades. Mas a intensidade do amor deve ser o mesmo, demonstrado de outras formas. Ele não deve esfriar. O amadurecimento não deve vir com falta de paixão, senão ele é envelhecimento, é quando o relacionamento perde a vida, o brilho. E, infelizmente, muitas vezes o nosso relacionamento com Deus é assim. Nós envelhecemos o nosso relacionamento com Deus. Quem sabe você já tem
2 anos de conversão, 5 anos, 20 anos, 30 anos caminhando com Jesus, mas você não amadureceu, o seu relacionamento com Jesus perdeu o brilho, a vida, se tornou algo mecânico, algo que você faz por obrigação, é um relacionamento que envelheceu, mas não amadureceu.